Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos começando hoje o volume 4 dos planos de estudos tuturados aqui de Minas Gerais. Então, a semana um. E para fazermos as atividades de geografia, vamos precisar primeiramente entender alguns conceitos básicos, tá? Vamos lá? Hoje vamos falar então um pouco de demografia. Demografia é simplesmente o estudo da população. A demografia tem que estudar a população em todos os seus aspectos, suas necessidades, sua distribuição pelos lugares, todos os assuntos relacionados à população. E para entendermos melhor, vamos precisar saber o que é população absoluta e população relativa. Primeiro, população absoluta é simplesmente o total de pessoas que moram naquele lugar. Então, o total de pessoas que moram em um país, em uma cidade ou em um estado, isso é população absoluta. Quantas pessoas moram em um lugar? Só isso. Total de pessoas. Por exemplo, aqui no nosso país, Brasil, nós somos 220 milhões de habitantes. Então, nossa população absoluta é de 220 milhões. E por isso nós somos considerados um país populoso. Se você estiver comparando os países e quiser saber qual é o mais populoso, basta você analisar a população absoluta. Aquele país que tiver o maior número de pessoas, ele, consequentemente, será o mais populoso. Porém, existe um outro conceito chamado de densidade demográfica, ou também chamado de população relativa. Ele é um pouco diferente do populoso, porque nem sempre o país mais populoso vai ser o mais povoado, vai ser a maior densidade demográfica, porque a densidade demográfica é o número de pessoas por quilômetro quadrado. De repente, o país nem tem tanta gente assim, mas ele é muito pequenininho, então a população relativa dele já vai ser alta. Ou mesmo ele tendo bastante pessoas morando lá, ele pode ser um país muito grande, ter muito espaço vazio. Aí a população relativa ou densidade demográfica poderá ser mais baixa. Para a gente saber exatamente qual é a população relativa de um país, ou seja, qual a densidade demográfica, você vai precisar fazer conta. Então, para as atividades de hoje, vai precisar muito da calculadora, tá bom? O que você precisa saber para poder descobrir a densidade demográfica? O número de habitantes, né, a população absoluta, dividido pela área. Então, você tem que ter essas duas informações para calcular a densidade demográfica. E se você tiver uma lista de densidades demográficas de vários países, será considerado mais povoado aquele que tiver a maior densidade demográfica. Então, perceberam a diferença de populoso e povoado? O populoso é aquele que tem maior população total. Agora, o mais povoado é aquele que tiver a maior densidade demográfica. Vamos então direto para as atividades. Você sabe, na número um, qual a densidade demográfica ou população relativa do seu município? Então, como que a gente vai saber a densidade demográfica aqui de Cabo Verde? Então, o próprio exercício está pedindo para você entrar no site do IBGE, cidades.ibge.gov.br, ok? Aí você vai fazer essa conta. Então, a densidade demográfica, você tem que descobrir o total de pessoas que moram em Cabo Verde, dividido pela área de Cabo Verde. Quando você entrar no site do IBGE, você vai localizar essas informações. Então, aqui eu já estou deixando prontinho para vocês, para fazerem a conta, ó. Cabo Verde tem uma população de 18.823 pessoas. E a área de Cabo Verde é de 368 quilômetros,206. Então, lembrando que é para pegar o número da população, dividir pela área. A resposta você tem que colocar na frente habitantes barra quilômetro quadrado. Vamos agora para a atividade número 2. Aqui você vai fazer a conta novamente, a mesma conta, só que agora é desses 4 países: Mônaco, Singapura, San Marino e Bangladesh. É a mesma situação, população dividido pela área. Então, no caso aí de Mônaco, você vai fazer os 38.659 habitantes dividido pelos 2 quilômetros quadrados. Mônaco é pequenininha, então a gente já dá para imaginar que ela vai dar um número alto, né? Porque só tem 2 quilômetros. Então você vai ter que calcular a densidade demográfica desses 4.
Depois que a densidade demográfica já estiver calculada, você consegue responder a três. Letra A. Qual a maior densidade demográfica e qual a menor? Então basta você pegar as respostas da pergunta número 2 e ver qual país deu a maior densidade demográfica, qual deu a menor, ou seja, qual é o mais povoado e qual é o menos povoado. Na letra B, como você explica o fato de Mônaco possuir uma população bem menor que Singapura, porém tem a densidade demográfica muito maior? Eu falei agora um pouquinho, né? Um país de 2 quilômetros quadrados, gente. Então, o que significa isso? Que ele é muito. Ah, depois vamos conferir a resposta, hein? 4. Qual o país mais populoso e qual o mais povoado? Dessa tabela aqui. Lembrando que para facilitar a vida aí, aqui nessa número 4 não vai precisar calcular a densidade demográfica. Veja que ela já veio pronta aí na última coluna. Como que eu vou saber o mais populoso mesmo, que eu falei no começo? Basta você olhar quem tem mais habitantes, maior população absoluta. E para eu saber o mais povoado, aquele que tem a maior densidade demográfica. Então essa atividade 4 está muito fácil, gente. É só olhar dentro da tabela e ver a maior população absoluta, mais populoso. A maior densidade demográfica, o mais povoado. Só isso, tá bom? Na número 5, usando a mesma tabela da 4. Imagine a população da China morando no território da Rússia. Qual seria a densidade demográfica desse país? Então vamos inventar aí uma situação, né? Então você vai pegar a população absoluta da China, que é gigante, a maior população do mundo, né? Vejam aí, a população absoluta da China, ela é de 1.409.517. Aí você vai colocar essas pessoas morando dentro da Rússia. Vejam a área da Rússia, 17 milhões, que é o maior país do mundo, né, em área, e 98 mil quilômetros. Então você vai fazer a conta usando essas duas situações. A população da China dividido pela área da Rússia. Vejam a conta aí, façam no celular. Ou se você for bom de matemática, tomara que seja, faça você mesmo a conta e coloque aí a densidade demográfica dessa situação. Tá bom? Não é difícil, hein, pessoal? Qualquer dúvida, me chame no Zap, estou aqui para ajudá-los. E não esqueça, antes de tirar cada foto de cada atividade, coloque o seu nome e a sua sala. Se você estiver fazendo direto na apostila do PET, coloque o nome em todas as folhas que você for fotografar, tá bom? E não deixe acumular, faça ainda hoje e me envie, tá bom? Estou esperando aqui. Obrigado, tudo de bom para vocês, uma ótima semana.